Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 132. Título: Em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 6:4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar, assíduos, as assembleias da fé, e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das revelações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel. E agora, a palestra.
Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos estudos doutrinários do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui da ilha. Iremos abordar o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 11, referente às instruções dos espíritos. O orgulho é a humildade. Esse item refere-se à mensagem do espírito Lacordaire, que, tendo alcançado um bom nível de evolução, se dispõe a colaborar, com os irmãos ainda presos aos valores da vida material. Vejamos o primeiro e o segundo parágrafos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos irmãos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, ortogando o favor de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, que vos achais em provas, e buscai a luz, que a vontade de Deus venha ao meu auxílio, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Lacordaire agradece a Deus por ter lhe concedido a permissão de estar junto a nós, dando-nos força a fim de seguirmos o caminho do bem. No Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, perante a multidão, Jesus proferiu: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Geralmente, as criaturas não entendem as palavras de Jesus em relação aos pobres de espíritos. No conceito dos homens, significa uma pessoa desprovida de inteligência, idiota, tola. No livro O Consolador, vejamos a pergunta 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espíritos? Eis a resposta. O ensinamento divino, o mestre referia-se às almas simples e singelas, despedidas do espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos no século das questões materiais de homens de espírito? Por isso, dirigindo-se à massa popular, referiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a seguir os ensinamentos, sem preocupações rasteiras da existência da matéria. Lacordaire pede a espiritualidade que o ilumine e ajude a tornar compreensível a sua palavra. E diz também que os encarnados já se acham em provas e buscam a luz. Logo, já têm um certo conhecimento em relação às verdades reveladas pelos espíritos, através do espiritismo. Eles estão sempre participando de nossas vidas, às vezes de forma ostensiva, através de médiuns, outras vezes recorre à inspiração, também o aconselhamento durante o sono físico. Mas mesmo sem perceber essa ajuda, eles perseveram confiantes nas leis divinas e também em nós, na nossa perfectibilidade. Porque sabem o quanto é difícil sair das algemas das matérias. A humanidade toda é chamada a participar dos benefícios espirituais. Assim como o sol se levanta
visível para todos, a luz do além deve irradiar sobre todas as inteligências, reanimando todos os corações. Do livro do Invisível, de Leon Denis. Ele diz que a humildade é muito esquecida entre os homens. É verdade, meus irmãos. E Jesus repete frequentemente a lição da humildade, pois que esta é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e toda elevação moral e intelectual. Sendo o orgulho, ao contrário, o vício mais difícil de se extirpar do coração do homem, e é a causa principal que degrada o espírito, assim como das suas quedas e das suas perdas que sofre. Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 11. Ele também nos esclarece que sem humildade não podemos ser caridosos com o próximo. Humildade, meus irmãos, estabelece os nossos deveres, porque percebemos o quanto temos recebido da vida, que desperta o sentimento de gratidão, que mobiliza os nossos esforços em direção da caridade. Quem recebe tem obrigação de doar. Quem alcança um patamar mais elevado tem obrigação de estender a mão àquele que se encontra na retaguarda. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando a permanente renovação para o bem. Lá do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus foi alicerçado na humildade. Vamos relembrar a lição da humildade quando o mestre lavou os pés dos discípulos. Vejamos a pergunta 314 do livro O Consolador. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Resposta: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. A humildade é o caminho sobre o qual o amor se move. Ninguém consegue amar sem ser humilde. A própria natureza dá exemplo dessa virtude. Ela nos mostra a capacidade da humildade. O sol, o astro-rei, com seus raios penetra no pântano e faz com que germine lindos lírios. O espírito Lacordaire nos passa também que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Seu Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que o pobre. Todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germes de quase todos os vícios. O egoísmo nasce do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de todos, julgando-se com direitos superiores, e magoa-se considerando até ofensa a invasão dos seus direitos. O grande adversário da humanidade é o orgulho. Lacordaire foi agraciado por Deus por ter-lhe concedido a missão de poder auxiliar os espíritos atrasados no seu aperfeiçoamento. O orgulho é o maior flagelo da humanidade.
Dele procede todas as discórdias da vida social, as rivalidades de classes e de povos, as intrigas, o ódio e a guerra. É inspirador das ambições. Esse vício tem coberto a terra de sangue e ruínas, e é também causador do sofrimento do além-túmulo, pois os efeitos se estendem além da morte. Jesus prometia o reino dos céus aos mais pobres. O Mestre se encontrava justamente no meio deles, dos infortunados, dos necessitados, dos sofredores e dos desprotegidos. Enquanto os grandes da terra se dedicavam às vantagens que a vida oferecia, isto é, viviam para os prazeres do mundo. Imaginava que a riqueza e os títulos conquistados é o reconhecimento de Deus pelos seus méritos. Por isso, considerava purificado diante dos pobres. Na terra, gente, nós não devemos procurar nenhuma recompensa, pois essa é falsa e cheia de exigências. É desumano, meus irmãos, tratar mal, agredir os nossos irmãos, por se apresentar diante de todos como um miserável, coberto de andrajos. No entanto, encontramos criatura bem-sucedida na vida através das custas do suor do pobre. Continua Lacordaire, nos chamando a atenção quanto ao desprezo que nos posicionamos diante dos irmãos menos afortunados. Diz ele: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos que vale tanto quanto tu? Isso aí. Estamos diante de uma criatura orgulhosa, dá ênfase ao ego acima de todas as coisas. Pensa primeiro em si, esquecendo do outro. Se encontra afastado da lei de Deus. Lembremos das palavras de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o amor permanece entre quatro paredes, vira egoísmo e deixa de servir à coletividade. Todos nós somos iguais diante de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, mas propensos à perfeição. Todas as criaturas, desde aquele que ocupa uma alta posição até os mais miseráveis, são modelados pela mesma argila. Revestidos de farrapos ou de suntuosas vestimentas, seus corpos são animados por espírito da mesma origem. Quanta pequenez ao imaginar que na sua veia corre sangue azul, como se diz popularmente. Desconhece que um dia poderá precisar de uma transfusão de sanguínea. E justamente o miserável, o infeliz, é que se salvará a vida. Não sabendo que na vida futura nos reencontraremos, e a única coisa que nos pode distinguir é o valor moral, que nos acompanha. Logo, o maior nesse mundo pode se tornar um dos últimos no espaço, e o mendigo pode revestir uma roupagem brilhante. Meus irmãos, não devemos desprezar ninguém. Procurar sempre manter as mãos estendidas aos necessitados. Não sabemos o dia de amanhã, o que nos reserva, e jamais levantar o dedo acusando o outro de qualquer crime, pois também não sabemos o que fizemos na vida passada. Tendo conhecimento da imortalidade da alma, sabendo que o nosso espírito é imortal,
podemos perceber que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como ontem, o hoje e o amanhã. Lacordaire nos fala a respeito da postura da donzela. Ó tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às provações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Olha, Ele dar alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, Ele não te abandonará. Meus amigos, Deus jamais nos abandona. Ele se faz presente em todas as criaturas. Jamais seremos deserdados pelo Pai. Não percebes que Deus faz parte da nossa vida? Não penseis no que comer no dia de amanhã. Deus alimenta os pássaros, quanto mais os homens, seus filhos, ao serviço do bem da coletividade. Não devemos invejar os ricos, cujo brilho aparente esconde tantas misérias. Quantas lágrimas e dores se ocultam sob esse ambiente luxuoso. Quantos soluços são abafados pelo som da orquestra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, encontramos a lei de Deus, formulada nos 10 mandamentos. Está lá escrito: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Por que se lamentais diante do trabalho? Repare a natureza, ela também trabalha. Nosso Pai não dispensa suas criaturas do trabalho. Não viemos ao mundo para cruzar os braços, quando existem deveres que os chamamos a servir. Lacordaire nos fala a respeito das injustiças que sofremos. É oportuno lembrarmos de uma passagem do Evangelho, capítulo 10, onde Kardec expõe: Jesus, dirigindo-se aos escribas e fariseus, disse: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, pois necessitamos também de tolerância e perdão. Mais adiante ele questiona: será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles olvidaram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a sua casa, que é de oração? O Mestre, meus amigos, desce de novo de forma variada para anunciar o mesmo Evangelho de há 2000 anos, a fim de libertar as criaturas do peso da escravidão que lhe impõe a falta de conhecimento das leis de Deus, vivenciadas pelo meigo Jesus. Kardec nos expõe no Evangelho as palavras de Jesus: vim como pastor e nesse sentido defender todas as ovelhas que meu Pai me entregou. Quando preciso, usarei a energia, e quando necessário, todo o amor irradiando em todos os corações. Há momentos em que a energia é força preponderante do amor. Maria de Nazaré, Milanês, João Nunes Maia. Lacordaire nos faz lembrar o momento em que Moisés recebeu a lei de Deus, isto é, os mandamentos que contêm o germe da mais ampla moral cristã. E esta moral era apropriada a esses povos semi-selvagens, turbulentos e indisciplinados. Não compreendiam que poderiam adorar a Deus através do perdão, disseminando o amor.
se prendiam a um falso Deus, esquecendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Jesus nos deixou como herança a doutrina, exemplificando todas as virtudes. No último parágrafo, ele convoca a todos a serem generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Todos nós trouxemos as encarnações passadas o germe do orgulho, a doença da alma, sendo um grande obstáculo ao aperfeiçoamento social e que devemos lutar para exterminá-lo. O homem caridoso faz o bem ocultamente, enquanto que o vaidoso proclama o pouco que faz. Disse Jesus: a mão esquerda deve ignorar o que dá à direita. Aquele que faz o bem com ostentação já recebeu a sua recompensa. A generosidade está em saber privar-se a si mesmo, ciente de que não há nenhum mérito em dar o supérfluo. E é por isso que o óbolo do pobre, a moeda da viúva, o pedaço do pão repartido com o companheiro de infortúnio, tem mais valor que a generosidade do rico. Ele nos fala das transformações do mundo, tornando-se num paraíso terrestre. Quando a criatura perceber que somos todos irmãos, formando uma grande família, isto é, a família universal, e dedicarmos ao bem, a fraternidade, a solidariedade e o amor irradiando em todos os corações. Na Revista Espírita, maio de 1858, São Luís fala a respeito do orgulho. Resumindo, um homem soberbo possuía alguns hectares de boa terra. Sentia-se envaidecido pelas espigas que cobriam o seu campo. Olhava com desprezo o campo estéril do humilde. Este se levantava bem cedinho e trabalhava o dia todo sobre o solo ingrato. Recolhia os fragmentos de rocha e de pedras, revolvia a terra e arrancando o espinheiro. O trabalho árduo fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. No campo do homem soberbo, o joio crescia e sufocava o trigo. Envaidecido de sua fecundidade, olha com ar de piedade os esforços silenciosos do humilde. O orgulhoso é semelhante ao joio que abafa o bom trigo. Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria, é insensato. O sábio é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer da sua obra. Meus amigos, no passado, a humanidade passou por vários flagelos destruidores. É a lei da destruição. As guerras, terremotos, pestes, enchentes. E atualmente estamos diante de uma enfermidade que está atingindo o mundo inteiro. O coronavírus. E não sabemos se haverá outro acontecimento disseminando muitas vidas, pois dependerá de nós, daquilo que aprendemos com as experiências vivenciadas. Como disse Lacordaire, a humildade é uma virtude esquecida entre nós, e a pandemia chegou para nos alertar, levando-nos a uma autorreflexão e perceber que a humildade tem um papel importante nesse contexto, através do sofrimento e da dor suprema, pois esta é o ferrão que nos faz acordar. Por isso, leva a criatura a se transformar de dentro para fora e começar a trabalhar e servir a benefício de todos,
concretizando a manifestação da lei divina. Que Jesus nos abençoe.